Acho que a gente tem bastante para contar é testemunho, né? Graças a Deus a nossa vida de uma forma geral ela sempre tem sido marcada pela presença de Deus de uma maneira ou outra, assim. Em diversos aspectos. A minha conversão foi um negócio bacana, assim, porque eu vim de uma família muito desestruturada, né? Eu vim de uma família bastante complexa. A minha mãe tinha um problema muito sério com o alcoolismo. O meu pai, ele é um cara que sempre tentou fazer de tudo pelos filhos também, mas se meteu em muita coisa errada e assim, eu cresci num ambiente de violência doméstica muito grande, mesmo sendo de uma família de boas condições financeiras na época, né? No entanto, uma família altamente complicada. Eu vi meu pai ser preso 4 vezes. Isso gera muitos traumas, assim, né? E ao mesmo tempo minha família se envolveu muito com aspectos muito negativos, assim, da bruxaria, de coisas assim que não foram boas. Mas o que fez com que eu me convertesse foi justamente ter visto a minha mãe se converter. E aquele dia da conversão foi muito interessante, porque o meu pai tinha falido, ele tinha perdido tudo, ele não sabia mais o que ele ia fazer da vida dele, e ele juntou a família, reuniu eu, meu irmão, minha mãe, numa madrugada, se não me engano, foi até uma sexta-feira, e colocou uma arma na mesa e ele falou que ele ia se matar, que não tinha mais solução para ele não sabia mais o que ele ia fazer. Então ele disse que ele ia se matar. E por um acaso a minha mãe ligou o rádio, na época era a rádio difusora de Jundiaí, e passava de madrugada um programa que era o pastor Ezequias da Assembleia de Deus de Jundiaí, que dava um estudo bíblico ali. E meu pai começou a ouvir aquele programa e ligou naquela hora assim para aquela rádio, falando a situação dele, pedindo se o pastor podia ir lá orar. E por um acaso quem apareceu em casa logo em seguida que acabou o programa foi um amigo do meu pai chamado Mércio, tudo que é um amigo da família até hoje. E ele foi, ao invés de o pastor, foi ele. E esse cara, ele chegou ali, ele virou pro meu pai, ele falou assim, olha, eu tenho a solução para você, não se mata, não tira a sua vida. Eu lembro que aquilo foi muito chocante. Na época que aconteceu isso, eu tinha acho que 16 anos de idade, meu irmão tinha 10 anos, tudo. E ele pegou um marcador de página do esmilinguido, tinha o esmilinguido embaixo com 3 formiguinhas em cima. Ele virou pro meu pai e falou assim, você é essa formiga aqui de baixo, se você tirar sua vida, essas 3 daqui de cima caem. E ele abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus pro meu pai. E naquela madrugada nós choramos muito, choramos demais, porque se não fosse a atitude daquele cara de ter ido na nossa casa naquela madrugada, meu pai teria se matado. A gente nunca teria conhecido Jesus. E foi um processo bem longo depois, a conversão deles. Eu lembro que a minha mãe, ela foi assim, ela quis se converter muito de verdade, sabe? Ela, na época, naquele início de conversão até, assim, um dia ela estava trancada num quartinho lá do fundo. Eu ainda levei 2 anos depois disso para me converter. Eu fui me converter com 18 anos só. Ela estava trancada no quartinho lá no fundo, bebendo muito, e chegaram 2 irmãs da igreja. Chegaram do nada para orar com a minha mãe. E essas irmãs começaram a orar com a minha mãe e minha mãe ficou possessa. E foi um negócio muito complicado, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, meu irmão também não, isso, aquilo. E elas começaram a expulsar o demônio da minha mãe, tudo isso, aquilo. Para mim era um choque na hora, tudo. E assim que elas expulsaram, minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Então foi um negócio assim, muito forte para mim, porque eu não tinha conhecimento de nada, não sabia nada daquilo. E eu nunca me converti, o que me levou a me converter não foi assim nenhum evento de jovem, não foi nada, nenhum trabalho específico da igreja. Foram pessoas usadas por Deus no momento certo para poder levar a palavra na minha casa. E ter visto o processo de transformação que se deu dentro da minha casa. Hoje minha mãe e meu pai são vovôs com as minhas filhas, com as nossas filhas, assim, eles se divertem bastante, assim. Então esse para mim é um dos testemunhos marcantes da nossa vida. Aí tem um outro
que é da nossa filhinha, que daí eu já deixo pra Jaque contar, que é da nossa filhinha caçula.